O Oscar é hoje, tá todo mundo animado, tá todo mundo em clima de Copa do Mundo, mas eu sei que muitos de vocês não tiveram tempo ou não quiseram, não conseguiram assistir todos os filmes indicados aí à categoria de melhor filme, que é a categoria principal do Oscar, né? Eu tô aqui pra segurar sua mão e te ajudar. Eu assisti todos os filmes indicados à categoria de melhor filme, pra você não precisar. Então esse vídeo aqui vai ser um resumão de todos esses filmes com minhas opiniões. Então vamos lá, quais são os filmes indicados ao Oscar de melhor filme? Nós temos Anora, A Substância, Wicked, O Brutalista, Um Completo Desconhecido. Temos Emília Pérez, O Reformatório Nico, Conclave, Duna Parte 2, nosso queridinho, a nossa torcida, Ainda Estou Aqui. Vamos começar por Anora. Em Anora, nós acompanhamos uma jovem trabalhadora do sexo no Brooklyn. Em uma noite, ela tem a chance de mudar sua vida. Depois de um casamento impossível com Ivan, herdeiro de um oligarca russo, Anora acredita ter encontrado o amor e um futuro diferente. Mas a notícia logo chega à Rússia e os pais de Ivan não estão nada felizes com a situação e estão determinados a separar o casal. Eu amei Anora. A sinopse, ela fala de um jeito que tem gente que interpretou como comédia romântica, tem gente que interpretou como ação. O trailer também, ele deixa uma coisa meio ambígua que o povo não entendeu qual que é o gênero do filme. E eu acredito que muita gente não gostou desse filme por causa dessa expectativa. Aí, por exemplo, a pessoa foi achando que era comédia romântica, não era comédia romântica, aí ela chega e fala, nossa, Anora não é comédia romântica. Aí o povo já vai pro outro lado. Então é um filme de ação, então é um filme de suspense, então é um filme de terror. É um filme de comédia. A partir de um momento do filme, eu não conseguia parar de rir, porque toda a situação era caótica, era extrema. E não é uma comédia pastelão, é uma comédia... Não sei explicar. Ela me lembra um pouco as comédias do Tarantino, tipo em Pulp Fiction, ao mesmo tempo que não é um filme violento, que nem Pulp Fiction, é as situações sendo levadas ao extremo, as coisas escalonando. E é muito divertido. Eu achei um filme muito autêntico em si. É um filme muito bonito, a fotografia é muito bonita, a trilha sonora, o roteiro é muito bom, os diálogos são muito naturais. E aí eu vi uma threads também, falam que o diretor, ele usou, né, de pessoas reais pra fazer o filme, no sentido de quando eles se casam e aí eles estão na rua falando, nos casamos, e eles interagem com pessoas na rua, são pessoas de verdade que estavam tipo em Las Vegas, eles gravaram nos locais reais, pouco se usou de estúdio até onde eu sei, e tudo isso contribui pro filme soar natural, por mais que tenha situações muito extremas e muito tipo caóticas e absurdas que você fica, meu Deus, isso não é natural, isso não acontece, mas ao mesmo tempo, por causa de todos esses detalhezinhos e todo esse cuidado feito no filme, você fica, meu Deus, parece algo natural. Eu vi muita gente falando, dá pra claramente ver que é um filme dirigido por um homem, que a personagem é rasa que nem uma porta. Eu discordo bastante. A personagem da Nora, ela é uma protagonista que tem seu conflito interno ali sim. Você consegue ver o fato que ela quer, por exemplo, sair da vida como trabalhadora de sexo, e por isso ela se agarra a alguém, e a ideia de alguém pra acreditar que ela tá vivendo essas contos de fadas e poder sair dessa vida e ter uma vida luxuosa. E essa mentira que ela tá contando pra si mesma, que ela se casou por amor, que ela tá apaixonada e que ele tá apaixonado por ela, vai se quebrando e vai se desgastando, e ela vai sendo forçada a encarar a verdade dela até o final do filme. Eu dei 4 estrelas pro filme. Final, ele é bom, mas eu fiquei com gostinho de quero mais. Eu queria ver mais uma cena. Vamos lá, vamos pra Substância. Elizabeth Sparkle é uma celebridade fitness em decadência que vê sua carreira desmoronar ao ser demitida de seu programa de TV. Desesperada para recuperar a fama, ela recorre a uma droga experimental do mercado clandestino. Uma substância capaz de replicar suas células e criar uma versão mais jovem e aperfeiçoada de si mesma, mas as coisas começam a desandar. A Substância foi um dos meus filmes favoritos de 2024. É um filme de terror muito original. Faz parte aí do subgênero, né, do body horror, que é um filme que explora muito o corpo como uma ferramenta para fazer o terror. Então, normalmente são filmes muito grotescos, cheios de gore. O terror, ele é um gênero, né, que ele conversa muito com o gênero feminino, com as mulheres. E ao fazer um filme sobre as expectativas colocadas em cima das mulheres, dos corpos das mulheres, de como as mulheres devem
devem ser, como elas devem agir, como elas vão sendo apagadas à medida que elas vão envelhecendo. Eu acho que a Coralie Fargeau acertou muito bem no gênero de filme que ela queria. E como ela mesma disse numa entrevista, A Substância é um filme que é basicamente um grito. Ela queria fazer um grito para todas as mulheres. E eu acho que ela acertou muito bem nisso. Funciona muito bem, seus personagens são muito bons. Eu achei um absurdo que a Margaret Qualley não foi indicada para melhor atriz coadjuvante, porque ela também tá excelente no filme, mas a Demi Moore realmente é o filme dela, é um filme que foi feito para ela. Ela se entregou muito para o papel e foi algo fantástico de se ver. É um filme quase metalinguístico sobre a própria Demi Moore, né? Por causa que ela foi alguém que lidou muito com ser apagada no mercado à medida que ela foi envelhecendo. A cena do espelho em que ela tá se arrumando pra ir pro encontro é de quebrar o coração, e é uma cena muito forte. Nem é uma cena com gore. Tem muita gente que, tipo, adorou o filme, mas achou que o final foi demais até pra um filme que vai pro extremo. Eu não concordo com isso, porque o final é o grito principal, entendeu? Mas o final do filme é basicamente, né, quando tem o monstro e Lisa Su. Sei lá, pra mim é contraditório. O povo fala, esse filme foi muito longe. Porque é um filme pra ir muito longe. É um filme que, tipo, cara, quando você acha que não vai mais, foi. Na busca pra perfeição, ela vira um monstro. E esse monstro jorra, literalmente, um monte de sangue pra todo mundo que tá ali criticando ela. É basicamente um vocês querem tudo de mim, vocês querem tudo de mim, tó, entendeu? E eu vi muita gente também criticando a última cena do filme, que não faz sentido, que ela explode, né? E fica só, tipo, o rosto dela em uma gosma. E ela meio que morre na estrela. Mas eu achei fantástica essa última cena, porque é ela finalmente ficando feliz. E é ela sem corpo. E é um filme 5 estrelas pra mim. Virou um dos meus filmes de terror favorito. Próximo filme que vamos conversar é Wicked. Adaptado do famoso musical da Broadway de 2003, inspirado no livro do mesmo nome, Wicked conta a história da inesperada amizade entre Glinda e Elphaba, muito antes de se tornarem a Bruxa Boa e a Bruxa Má do Oeste. Ainda jovens, enquanto estudam na Universidade de X, cada uma segue seus próprios sonhos, mas suas jornadas opostas as levam a enxergar o mundo de forma bem diferente. Essa é a parte 1 e o filme ainda terá sua parte 2. É um filme muito bem feito, as músicas são muito legais, né? As atuações são muito boas. Eu me surpreendi muito, muito mesmo com a Ariana Grande. Porque assim, vou confessar pra vocês, eu não sou muito fã da Ariana Grande. Não que eu tenho coisas contra elas, ela só não é meu estilo, assim, de música. Eu nunca tive muito interesse nas músicas dela. Confesso que eu estava com um tico de ranço dela e da Centirivo, por causa que toda a turnê de imprensa, né, de Wicked, as duas estavam chorando, teve muito meme com isso. Mas eu assisti, eu me surpreendi muito com a Ariana Grande. Eu esqueci que era a Ariana Grande. Ela realmente se importava e se entregou pro papel. É um filme que você vê que tem muito carinho envolvido e todo mundo se dedicou muito pro papel, é muito bem produzido. Porém, dei meu mais. Estão preparados? Fãs de Wicked, seguram minha mão. Não precisava ter sido dividido em 2 partes. A gente não precisava. E esse é o problema, na verdade, de praticamente todo filme que é dividido em 2 partes. Porque eu achei um filme muito vazio, com um plot muito vazio. Eu não sou alguém que era fã de Wicked, o musical. Na verdade, não que, tipo, eu odiava nem nada. Eu só nunca acompanhei, nunca tive interesse. Quando eu assisti o filme, eu não sabia, eu não fazia ideia de qual era a história de Wicked. A não ser que eu sabia que era um filme que contava a história da Bruxa Má do Oeste. E eu imaginava que ia ser mais um filme que conta que a vilã não é verdade uma vilã. O que, na verdade, eu estou certo. Porque realmente é. E isso já me incomoda um pouquinho. Eu fico, por que vilões não podem simplesmente ser os vilões? Mas tudo bem. O plot em si, tipo, nada acontecia, era algo muito introdutório e quando algo começou a acontecer, o filme acabou. Eu estava esperando coisas muito divertidas, tipo, o povo fala que no Wicked a gente vai conhecer a origem, né, de elementos, várias coisas importantes da história, né, do Mágico de Oz. E aí, o que eu vi da parte 1, eu achei muito chato. Cara, a icônica estrada de tijolos amarelos só é uma icônica estrada de tijolos amarelos por causa que a Glinda falou, ai, amarelo, amarelo é bonito. E aí, o que eu quero falar sobre dividir o filme em 2 partes, principalmente em Wicked, porque eles quiseram fazer algo bem Broadway, né? Então, eles literalmente separaram o filme nos atos da Broadway. Então, o filme termina no final do primeiro ato do musical. Só que eu acho que isso não funciona. Porque, gente, teatro e cinema são 2 mídias completamente diferentes. O ato 1 de um teatro, ele acaba e você tem ali, tipo, uns 15 minutinhos, 10,
pra esticar as pernas, ir no banheiro, né? Comprar uma pipoca, sei lá, se o teatro permitir pipoca na hora. Sei lá, sabe? Dá uma parecida porque normalmente são 2 horas de ato, né? Tipo, 1h30 de ato, assim. Então você cansa um pouco. E aí você tem esses minutos e aí você volta e termina a história, porque é uma história só. O teatro é uma história só dividida em 2 atos. Mas não é dividido, tipo, pra você esperar 1 ano. É uns 15 minutinhos. O teatro, naturalmente, vai ter uma duração mais longa, porque você tem atores atuando ali ao vivo, tem troca de figurino, e aí pra ter troca de figurino você tem que fazer uma coreografia extensa pra ter tempo do ator trocar o figurino, por mais que eles tenham uma prática de trocar muito rápido, né, mas ao mesmo tempo tem esse tempo. Não existe cena cortada, vai ser uma cena contínua. O roteiro dramaturgo, a gente preze por cenas mais longas, porque é difícil você ficar escrevendo cenas cortadas, porque você tem que reaproveitar o máximo daquele cenário, você tem que aproveitar o máximo daquele figurino. E que quando você vai adaptar para um cinema, você não precisa ser tão longo assim, porque tem muita coisa que dá pra cortar. Tipo, troca de roupa, você não vai ter que enrolar pro ator fazer uma troca de roupa. Vocês terem uma noção, o musical inteiro de Wicked, da Broadway, é 2 horas e 45 minutos. E o filme do ato 1 de Wicked é 2 horas e 40. Muita coisa lenta, muita coisa parada, que eu fiquei entediada muita parte do filme. Eu dei 3 estrelas pra Wicked. Vamos falar de O Brutalista? Em 1947, o arquiteto húngaro Laszlo Toth foge da Europa devastada pela guerra em busca de um recomeço nos Estados Unidos. Lá, ele recebe uma oferta tentadora. O magnata Harrison Van Buren lhe dá a chance de projetar um monumento modernista grandioso, um símbolo de sonho americano. Mas enquanto Laszlo trabalha para deixar sua marca na nova terra, ele também luta para reunir sua esposa e sobrinha, separadas dele durante a guerra, e enfrenta sua própria batalha contra o vício. Ao longo de quase 3 décadas acompanhamos sua jornada marcada por ambição, sacrifícios e reviravoltas entre o triunfo e a tragédia. Se o Oscar quer jogar seguro, play it safe, ele vai dar os prêmios para O Brutalista. É um épico aí de 3 horas e meia, né? É um filme bem hollywoodiano, bem ambicioso. Eu não diria tão autêntico e original assim, tá? Eu fui bem surpreendida. Eu tava achando que eu não ia gostar muito, eu tava achando que ia ser paradão. E não foi. Até porque, gente, pra mim, na verdade, não precisava ter um intervalo, porque pra quem não sabe, o 3 horas e meia tá incluso os 15 minutos de intervalo. Então eu acho que realmente não precisava de um intervalo. O filme flui bem, não é um filme parado. Eu realmente me peguei imersa ali na história dos personagens e em tudo que tava rolando. Gostei muito, muito, muito da fotografia do filme. Tem uns momentos ali que é uma fotografia bem gótica, até lembra um estilo gótico de um lago, algo meio cinzento. Aí tem um lago, tem mansões, né? As atuações estão excelentes, não tem dúvida disso. O Adrien Brody, nunca duvidei que ele ia estar muito bom, né? Porque ele é um ator excelente. Guy Pearce também tá muito bom no filme. E eu queria, sim, dar muito destaque pra Felicity Huffman, porque pelo menos na minha bolha de coisas que eu tô acompanhando do Oscar, ninguém tá falando dela pra atriz coadjuvante. E pra mim ela foi muito, muito, muito bem. Ela entregou muito. Tem uma cena dela ali no final que eu fiquei, uau. O filme, ele se envolveu numa polêmica, né? Que é do uso de inteligência artificial. Não acho que foi uma polêmica tão séria assim pra afetar as chances dele no Oscar. E pra ser muito sincera, eu achei um pouco de tempestade no copo d'água. Eu senti que eles utilizaram IA da maneira que deve ser usado, entendeu? Eu acredito que tem que ter as regulamentações, sim. Eu acho que tem que ter leis pra proteger os artistas. Eu acho que tem que ter tudo isso. Mas tantas coisas que a galera ficou demonizava e odiava e falava que ia roubar o trabalho dos outros. Foi inevitável. Eu penso, tipo, por exemplo, em fotografia, cara, que na época que veio a fotografia, o povo ficou tipo, meu Deus, vai roubar o trabalho dos pintores. Mas, tipo, era inevitável. Acho que a gente tem que não ter uma visão de cancela, cancela, cancela porque usou. Tem que ver como foi usado, tem que ver como foi feito. Sei lá, essa é a minha opinião. Tem um vídeo que é do Gaveta, e eu gosto muito, que é justamente falando dessa demonização, né, de IA, e falando do Brutalista. Ele fala muito melhor do que eu, até porque ele entende muito mais disso do que eu. Banir coisas nunca funciona, então eu acho que tem que se conscientizar.
das coisas, né? É um filme que eu dei 4 estrelas, O Brutalista. E por que eu dei 4 estrelas? Por causa que vai ser muito engraçado isso que eu vou dizer, porque pra um filme de 3 horas e meia, eu achei o final apressado. Fiquei um pouco confusa em algumas partes. Por exemplo, na cena do jantar que a Felicity fala, né, que o personagem do Guy Pearce é um abusador, né? Eu fiquei tipo, que hora que o Laszlo contou pra Osbeth que ele foi abusado? Eu perdi, eu pisquei, eu não peguei essa hora, sabe? E eu tava assistindo com minha amiga e eu virei pra ela e ela falou: eu acho que foi ali, mas eu não entendi também. Eu achei, na verdade, o epílogo muito legal. Eu achei muito realista. Eu realmente me senti assistindo a uma exposição. E é ali que revela que, na verdade, né, o monumento que ele projetou foi tudo inspirado no campo de concentração que ele ficou. As medidas exatas do quando ele tava deitado e olhava pro teto, tipo, era a distância. E você vê, né, ao longo do filme, ele obcecado com esses pequenos detalhes. E você ficava, é uma história de um artista obcecado, né, por sua arte, não quer que ninguém mexe, mas no final era essa outra coisa. Então, era muito bom, eu achei muito bom. Eu assistiria de novo, por mais que é um filme de 3 horas e meia. Não seria um filme que eu ficaria chateada, eu acho que se ganhasse o Oscar, por mais que eu acho que seria mais do mesmo. Vamos conversar sobre Um Completo Desconhecido? Ambientado na vibrante cena musical de Nova York no início dos anos 60, Um Completo Desconhecido acompanha a rápida ascensão do Bob Dylan, então com 19 anos, no mundo do folk. De jovem talento a fenômeno global, suas canções conquistam o público até culminar em um momento que mudou a música para sempre. Sua icônica apresentação de rock do Festival Newport Folk, em 1965. Esse filme, eu diria que é um filme para fãs do Bob Dylan, e eu que gosto muito do trabalho dele, né? Não precisa ser fã, mas que admiro o trabalho dele, ou alguém que gosta muito de música em geral, o que significa que foi um filme pra mim. Eu sou muito fã também do Timothée Chalamet, eu conheci ele em Call Me By Your Name e sou fã dele desde então. Ele realmente se entregou muito pro papel do Bob Dylan, ele tá igualzinho. Eu acho que desde Call Me By Your Name, inclusive, Me Chame Pelo Seu Nome é o papel que ele mais se entregou, porque em Me Chame Pelo Seu Nome ele aprendeu a tocar piano, violão, aprendeu a falar italiano, e aqui meio que foi a mesma coisa, ele aprendeu a tocar inúmeros instrumentos, aprendeu a tocar guitarra, se aprimorou no violão, gaita, né? Aprendeu a cantar. Foram 5 anos de preparo pra fazer esse filme, ele fala, né? E, gente, é um filme todo ao vivo, tá? Por que que isso é algo muito legal de saber? Porque, pra quem não sabe, a maioria de filmes musicais, a maioria que tem filme de gente cantando, é gravado, tá? Tipo, a pessoa grava no estúdio, o ator grava no estúdio, e aí ele dubla ele mesmo cantando no filme, na cena gravada, porque é algo muito difícil de fazer. O filme ele tem um recorte bem específico de época, né? É um filme que acompanha a ascensão do Bob Dylan ali nos anos 60, e ele vai até 65, porque o filme acompanha muito essa transição dele de folk para o rock. Vi umas críticas de pessoas falando que não entendiam muito bem o que foi esse conflito das músicas, né, do Bob Dylan. Que ele foi alguém muito extremamente criticado, né, por ter essa mudança de gênero. Teve gente que não falou que não conseguiu notar essa mudança de gênero. O filme ele deixa bem claro, né, que o gênero de folk, a música folk, é um gênero musical do povo. Músicas acústicas normalmente, tipo, é só o cara e o violão, é só o artista e o violão. Com letras bem políticas, falando sobre questões abrangentes no mundo inteiro. E é um gênero que tem essa ideia de ser algo bem intimista, de tipo, ter uma roda ali e a pessoa tocando um violão, né? Tipo, é algo pra ser pessoal, do povo para o povo. Ao mesmo tempo, a guitarra elétrica, ela tava se popularizando nessa época dos anos 60. E tinha uma galera que não gostava, e muita dessa galera era o folk, porque meio que você não pega uma guitarra elétrica e fica cantando uma rodinha, entendeu? Tipo, não é algo tão intimista assim. E então, se você vai pro gênero do folk, que já é algo muito pessoal, muito intimista, é o cara e o violão, é algo acústico, e chega um maluco com uma banda, com bateria, com uma guitarra elétrica, com um baixo, faz um show num festival de folk, é claro que a galera não vai gostar. A galera não gosta de coisa nova, né? Isso assusta muita gente. A gente já conversou, por exemplo, antes, falando da inteligência artificial, da fotografia. E a gente acompanha muito isso. O fato de não estarem gostando do gênero novo que Bob Dylan tá explorando. Eu vi muita gente falando que o foco do filme foi principalmente isso dele ser um mulherengo e tratar as mulheres mal. Não achei, tá? Tipo, não falando que eu não achei que ele não trata as mulheres mal. Assim, ele é um babaca. É um filme sobre um cantor, um artista pretencioso, arrogantezinho e tal.
E ele era babaca com todo mundo, não era só com as mulheres, não, tá? Não é um filme tão inovador assim, apesar de ser cantado ao vivo, que dá esse diferencial pra ele. Mas não achei um filme tão inovador assim, né? Mas assim, eu não daria o Oscar de melhor filme pra Um Complot Desconhecido, e acho que também não daria o Oscar de melhor roteiro. Mas eu consideraria sim o Timothée Chalamet pra melhor ator, porque eu acho que é um filme que é principalmente pra prestigiar atuações. E eu acho que eu também daria o Oscar de melhor som, porque é outro que tá indicado, ele tá indicado pra melhor som, e eu acho que merece, as músicas foram muito bem feitas. E principalmente pelo fato de ter sido gravado ao vivo, eles tiveram que pensar muito no som do filme, né? Eu dei 3 estrelas e meia, porque eu dei a meia estrela ali pelo fato que eu gosto muito desse gênero, e eu gosto muito... Eu tenho um apego emocional, um apego pessoal com o filme. Mas eu acho que, em geral, eu daria 3 estrelas. Gente, vamos conversar sobre Emília Pérez? Vamos tirar essa pedra do caminho? Em Emília Pérez, nós vamos acompanhar a Rita, que é uma advogada talentosa, mas frustrada por trabalhar em uma firma que acoberta crimes. Sua vida muda quando recebe uma proposta inusitada de um poderoso chefe de cartel que quer desaparecer. Mas não apenas fugindo. Ele deseja se transformar em quem sempre quis ser, Emília Pérez. Envolvida nesse plano ousado, Rita ajuda na transição e na construção de uma nova identidade, enquanto ambos enfrentam desafios que vão além do crime. É um filme ruim e que ninguém entende as 3 indicações ao Oscar, que é um filme que merecia todas essas 3 indicações, deveriam estar no Framboesa de Ouro. Meia estrela é muito pra esse filme. Vamos falar sobre o reformatório Nicholl. Nicholl Boys foca na amizade entre 2 jovens negros, Elwood e Turner, que são enviados para um reformatório brutal na Flórida, no auge das leis segregacionistas. Apesar do ambiente opressor, eles criam uma aliança que se torna um refúgio de esperança. Elwood, inspirado pelos ideais de Martin Luther King, tenta manter uma visão otimista, enquanto Turner, mais realista, ensina a Elwood como sobreviver nesse mundo cruel. O filme é baseado em um livro do mesmo nome, que chama O Reformatório Nicholl, né? Foi um livro vencedor do Pulitzer. Foi inspirado, por sua vez, né, em uma escola de verdade que existiu na Flórida, que chamava Reformatório Dozier. Teve uma reputação horrível, né, de abusar sexualmente e violentamente, né, fisicamente, de seus alunos, resultando até em mortes. É um filme independente, é um filme independente do Oscar, e tem uma história muito bem contada, muito bem feita, e tem uma fotografia muito bonita, né, além de atuações muito boas. O filme que é algo bem original, que o seu grande diferencial do filme, né, é o fato que é um filme gravado em primeira pessoa. E é legal ver os bastidores do filme, porque eles colocavam as câmeras nos atores mesmo, assim, pra eles irem atuando. E o filme, ele alterna, né, entre várias perspectivas. Além disso, é um roteiro que vai e volta no tempo, né? No que promete a originalidade, eu sinto que às vezes o filme, ele peca na sua execução. Fiquei perdida muitas vezes durante o filme. Às vezes eu não entendia se a gente estava acompanhando o mesmo personagem ou se tinha trocado. E às vezes eu não sabia se estava no futuro, ou se estava no passado, ou se estava no presente. E mesmo assim, com muitas coisas confusas, né? Eu achei que ficar em primeira pessoa traz sim uma proximidade muito forte. Eu senti isso muito em videogame, eu acho, que faz a gente realmente participar da história. Parece que a gente é o personagem. A mensagem do filme, a narrativa do filme, o que o filme quer transmitir e o formato de ser em primeira pessoa casou muito bem. Também é algo muito interessante de se pensar, né, nas diferentes formas de perspectiva e como isso é montado. Percebemos lá pelo meio do filme, pelo menos eu percebi lá pelo meio do filme, que a gente estava acompanhando um Elwood no futuro também, que estava investigando o reformatório. Só que a câmera, ela adota quase uma segunda pessoa. Então a gente não tá acompanhando o Elwood, não é como se a gente fosse o Elwood. A câmera tá atrás dele. E aí, quando a gente entende que, na verdade, lá pelo final do filme, o Elwood morreu na fuga, né? E a gente entende é o Turner, na verdade, que a gente tá acompanhando e que ele adotou, né, o sobrenome do Elwood, porque o Elwood é um sobrenome, pra homenagear o amigo. Então a gente entende por que a gente não tava vendo, na verdade, na perspectiva do Elwood, né, em primeira pessoa lá no futuro, porque era o Turner, na verdade. É um filme que, na verdade, me deixou bem curiosa pra ler o livro. Foi só indicado a melhor categoria de melhor filme e de melhor roteiro adaptado. E eu não acho que vai levar nenhum dos dois, infelizmente. É um filme que eu ficaria muito surpresa se ganhasse, de verdade.
Mas eu não acho que seria... Não me incomodaria se ganhasse, até porque eu ia ficar bem feliz de um filme independente ganhar, né? Eu dei 3 estrelas pro filme. Conclave! Vamos conversar sobre Conclave. No centro de um dos eventos mais secretos do mundo, a escolha de um novo Papa, Lawrence é escolhido pelo Papa anterior, antes da sua morte, para conduzir o conclave, o processo confidencial de eleição. Sem entender exatamente o porquê, o cardeal se vê envolvido em uma conspiração e em um conflito de interesses que não só abalam sua fé, mas também ameaçam os alicerces da Igreja Católica. Eu adorei Conclave. É a verdadeira farofa do Oscar, é o filme farofa do Oscar, é um BBB, é um Gossip Girl dos papas, é uma grande fofoca e tudo muito bem feito. Brincadeiras à parte, Conclave é um filme muito bem atuado. Ninguém tá fraco ali, né? O Ralph Fiennes tá excelente, a Isabella Rossellini com 8 minutos de cena, rouba a cena pra ela. Mas eu acho que a maior força de Conclave tá em sua fotografia, o que é um absurdo que o filme não tá indicado pra melhor fotografia, gente, como assim? Pode ter uma ideia que é algo parado, porque a gente tá acompanhando a eleição dos papas, mas não é, cara. Tem muita treta rolando, você tá intrigado, você fica intrigado pra saber qual que vai ser o próximo podre que vai aparecer. Eu acho que é o filme que mostra que um roteiro pode ser simples, a história pode ser simples, os personagens podem ser simples, contando que bem executado. Mas pra dizer que é um filme perfeito, porque não é um filme perfeito, eu dei 4 estrelas pro filme. O final me pegou um pouco desprevenida e não de um jeito bom. Não foi de um jeito ruim também, mas é uma maneira que eu fiquei... Então, no final do filme a gente descobre, né, que o Papa eleito é intersexo. Mas hora nenhuma que eu percebi, tem um foreshadowing, tem uma dica que é isso que tá acontecendo, sabe? Pra, tipo, no final do filme, quando vem essa revelação, eu falo, nossa, é isso, tava na nossa cara o tempo inteiro. Que nem, tipo, sei lá, o Sexto Sentido e o personagem do Bruce Willis tá morto o tempo inteiro, entendeu? Eu gostaria que tivesse tido mais preparação pra isso. Vamos conversar sobre Duna! Em Duna Parte 2, Paul Atreides se junta a Shani e aos Fremen em busca de vingança contra os que destruíram sua família. Sua jornada mistura espiritualidade, misticismo e combate enquanto tenta se tornar Muad'Dib e evitar um futuro sombrio que ele já presenciou. Com uma guerra santa se espalhando em seu nome por todo o universo, Paul enfrenta a difícil escolha entre o amor de sua vida e o destino da humanidade. É o nosso épico blockbuster, né, que tá aí indicado ao Oscar. Eu não sou alguém muito fã de sci-fi, e mesmo assim eu gosto muito de Duna. É o verdadeiro Game of Thrones no espaço, eu gosto de falar isso. Eu não acho que vai ganhar, tá? Pelo menos não agora. Eu acho que tá sendo um filme que tá sendo indicado aí pra ele não ser esquecido. Mas eu acho que Duna vai ter seu grande momento no seu último filme, né? Assim como O Senhor dos Anéis teve com O Retorno do Rei. Um filme que é extremamente bem atuado, extremamente bem produzido, muito bem feito tudo. Efeitos visuais, som, maquiagem, figurino, edição, produção, tudo muito bem feito. Novamente, eu não acho que a divisão em 2 partes de Duna foi necessária. Daria pra fazer um filme longo, mais um filme. E por causa disso, eu acho que as 2 partes foram afetadas. Por isso que eu não acho que é um filme perfeito. Eu ainda assim prefiro a segunda parte do que a primeira. Por fim, vamos conversar sobre Ainda Estou Aqui. No início dos anos 70, durante o pior momento da ditadura militar, conhecemos a família Paiva, Rubens, Eunice e seus 5 filhos, que vivem em uma casa à beira na praia no Rio de Janeiro, sempre com as portas abertas para os amigos. Mas tudo muda quando Rubens é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice então se vê forçada a se reinventar e criar um novo futuro para si e para seus filhos, enfrentando a dor e a luta pela justiça em meio a um período de grande repressão. Ainda Estou Aqui é um dos melhores filmes brasileiros que eu já assisti. Atuações espetaculares da Fernanda Torres, do Selton Mello. E eu juro, eu acho que é um filme que eu daria o Oscar. E não é eu sendo tendenciosa porque eu sou brasileira. É um filme simples, que ao mesmo tempo carrega uma carga emocional muito forte. É um filme político, ao mesmo tempo que ele não foca exatamente na parte política. Os protagonistas, em teoria, seria o Rubens, batendo de frente com, né, os militares que levaram ele e tal. Mas essa não é uma história sobre o Rubens. É uma história sobre a família dele. É uma história sobre a esposa dele. É uma história sobre quem ficou. Eu vi muita gente interpretando de inúmeras maneiras o título, né? Ainda Estou Aqui. E pra mim é justamente sobre isso. É um filme sobre quem fica, não sobre quem partiu. Tem uma melancolia muito forte nisso, né? É um filme que muitas cenas dão a oportunidade pra
inúmeras interpretações. Eu vi várias discussões, por exemplo, sobre a cena na sorveteria, né, que a Eunice tá ali com a família, observando outras famílias, né, tendo seus momentos felizes, tipo pai, mãe, filhos, tem um peso muito forte. Eu vi muita gente, tipo, especulando o que tava se passando na cabeça da Eunice Paiva naquele momento. É uma cena muito contemplativa, né, dela ali com os filhos e ela observando, com os olhos marejando. Quando eu falo discussões, não é brigas nem nada, só tipo, eu interpretei assim, eu interpretei desse outro jeito. E não quer dizer que uma interpretação tá errada, quem disse que ela não podia estar tendo um turbilhão de emoções, um turbilhão de pensamentos dentro dela. Outra cena também, que a galera discutiu muito, é a cena da Fernanda Montenegro no final, vendo a matéria sobre o Rubens, porque ela transmite muita coisa, né, com o olhar. Acho que é um filme que conversa muito, inclusive, sobre o fato da arte ser subjetiva e a maneira correta da arte ser subjetiva, sabe? É um filme com um roteiro e uma direção impecável, tudo muito bom, tudo muito bem feito, para resultar em cenas melancólicas, contemplativas, que causam inúmeras interpretações e que você pode abrir para discussão, que você vai ter muita coisa a dizer. Acho que foi uma vitória a gente ter a Fernanda Torres, né, indicada como melhor atriz, mas eu também acho que o Walter Salles tinha que ter sido indicado a melhor direção. Cara, é o segundo filme que ele leva pro Oscar. Poderia facilmente ter pego o lugar do Jackson George. É um filme que é pesado, tem uma temática muito pesada, mas eu acho que é um filme que o tempo inteiro ele tenta sorrir. Meio que como se o próprio filme estivesse pousando pra aquela foto, aquela cena daquela foto pro jornal, que é onde se fala pra todo mundo sorrir. Eu sinto que o próprio filme tá sorrindo ao mesmo tempo que tá passando por um momento difícil. Porque o filme, ele mostra também muitos momentos alegres e nostálgicos dos anos 70. Eu assisti esse filme com meu pai e ele falou várias vezes, tipo, eu lembro disso, eu lembro aquilo. Meu pai era uma criança, ele tinha a idade do Marcelo Rubens Paiva nos anos 70. E eu acho que é um filme que fala muito sobre família, né? O que é estar na sua casa, ter seus amigos ali presentes. Eu acho que 3 indicações para Ainda Estou Aqui é pouco. Deveria ter sido indicado por melhor roteiro adaptado. O Selton Mello deveria estar indicado para melhor ator coadjuvante. Deveria estar indicada todas as categorias que Emília Pérez foi. Deveria ter substituído a Emília Pérez em todos os filmes. Eu sei que foi a Emília Pérez, por exemplo, a musical está indicada a melhor música, mas até a trilha sonora de Ainda Estou Aqui é melhor que as músicas de Emília Pérez. É um filme 5 estrelas pra mim. Talvez eu esteja tendenciosa por causa que é brasileiro e tá no Oscar. Talvez, mas eu não me importo. É um filme muito bom, é um filme que transmite uma mensagem muito linda e é um filme que me deixa orgulhosa de ser brasileira. É isso, gente. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo e deu muito trabalho. Por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like, mandem esse vídeo pra todo mundo vocês conhecerem e considerem virar membro aqui do canal, porque vocês vão me ajudar muito a produzir mais conteúdo assim pra vocês. Além de vocês ganharem inúmeros benefícios com isso, vocês podem dar uma olhadinha lá. Só clicar em torne-se membro aqui embaixo. Comenta aí embaixo quem vocês estão torcendo pro Oscar, quais são os seus favoritos do Oscar. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!